E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos orar mais uma vez, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 14. E aí eu vou atender um pedido especial do Ministério de Libras. Eles sempre falam que, no caso minha esposa, né, sempre fala que às vezes os textos são grandes, né, são às vezes difíceis de interpretar. Hoje eu peguei 2 versículos só, né, e acho que vai facilitar o trabalho aí, vai não? Vai. Então, por favor, abra sua Bíblia aí, Marcos 14, a partir do verso 51, só 2 versículos, 51 e 52. Claro que esse verso tem contexto, tem tudo, mas vamos trabalhar em cima dele. Os irmãos aí encontraram? Se você não encontrou ainda, você pode acompanhar no telão, vai ser projetado para você. Nós vamos ler o texto, em seguida nós vamos orar. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa porção da palavra que nós lemos nesse momento. Tu sabes, Senhor, o que tu queres falar para o teu povo hoje à noite. Eu venho te pedir, Senhor, misericórdia, Senhor, sobre a minha vida, Senhor, eu só sou um mensageiro. Que o Senhor, Pai, despeje graças sobre mim nesse momento. E que aqui, Pai, seja exposta sim a tua palavra, como nós já dissemos anteriormente. Nada do coração do homem, mas da parte do Senhor para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, em todo tempo, nos guia em tudo que for falado aqui, que o Senhor, Pai, possa fazer habitar essa palavra em nosso coração, para começar do meu, que a gente saia daqui sendo edificado na Tua palavra hoje à noite. Em nome de Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso coração. Amém. Meus irmãos, esse texto é simples, querido, tranquilo? O texto que a gente acabou de ler, pessoal, ele é um retrato, ele é uma cena, algo bem caricato. Ele simboliza a vida de alguém que andava com Jesus de modo descomprometido. Alguém que resolveu naquele momento se vestir com algo inadequado. Um lençol. Alguns vão interpretar isso como um lençol, outros vão falar que não é necessariamente um lençol, mas independente dessa controvérsia, essa é uma cena que simboliza um descompromisso com Jesus. Eu queria falar por que isso acontece. O texto está bem recortadinho, você vai dizer, por que, pastor? Por que é alguém que simboliza alguém descompromissado com Jesus? Na verdade, o momento em que isso ocorre é no instante da prisão de Jesus no jardim do Getsêmani. E quando a gente vai ler um pouco antes, a gente vai ver que é um momento de profunda tristeza. A gente sente tristeza ao ler esse texto, porque nós vemos Jesus sendo abandonado pelos seus. Jesus sendo deixado levar pelos seus, por aqueles que diziam segui-lo. Os 2 dias, na verdade a vida de Jesus foi toda desafiadora, mas os dias que antecederam a sua morte e sua crucificação foram profundamente desafiadores. Sabe, como alguém pode suportar tantas decepções e dores como Jesus suportou? Quando a gente vai lá no início do capítulo 14, a gente vai ver que 2 dias antes da Páscoa, os principais sacerdotes já estavam articulando para prender Jesus. Aquele mesmo dia, o Evangelho de Marcos vai relatar que em Betânia, Jesus vai ser ungido. Uma mulher vai quebrar um frasco de perfume, de nardo puro, caríssimo. E vai lavar os pés de Jesus. E aí Jesus vai explicar para os seus discípulos que aquele momento é um momento que antecederia
a sua morte como uma preparação para o seu sepultamento. Jesus compartilhando isso com os seus discípulos. Então, o momento da morte de Jesus estava se aproximando, ele já estava revelando isso para os seus discípulos. Naquele mesmo dia, na casa de Caifás, Judas acerta o acordo para trair Jesus por 30 moedas de prata. No outro dia pela manhã, Jesus pede para que seus discípulos comecem a preparar os preparativos para a ceia que aconteceria mais tarde. Mais tarde, Jesus reúne os seus discípulos, realiza a ceia judaica, ressignifica a ceia, falando do seu corpo e do seu sangue. Ele lava os pés dos seus discípulos, aqueles a quem ele andou com proximidade durante todo o tempo que esteve aqui. Revela que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Jesus prediz a negação de Pedro. E aí, ao findar a ceia, eles cantam, eles louvam, o texto diz que eles louvam. Em seguida vão em direção ao jardim de Getsêmani. Lá eles vão orar. Jesus convoca os seus discípulos para orar. Destaca ali Pedro, Tiago e João para mais perto. Vai com eles um pouco mais para dentro do jardim. Deixa eles um pouco mais para trás, de vigia. Se destaca um pouco mais e vai orar. Aquele momento é um momento de profunda tristeza. E o texto vai dizer que Jesus diz que aquele momento é de tristeza até a morte. E tão profunda que ele estava sentindo aquela dor, aquela tristeza. Jesus ali está triste, angustiado, sangrando. O texto diz que Jesus vai suar sangue ali. E ele ora, pede ao Pai que, se possível, passasse dali esse cálice, mas que fosse feita a vontade do Senhor na vida dele. E aí, quando Jesus volta, seus discípulos estão dormindo. Ele os repreende. Ele volta a orar. Passa um tempo orando, volta, seus discípulos estão novamente dormindo. E ele diz: basta, minha hora chegou. Enquanto Jesus repreendia, chega uma multidão no jardim, portando espadas, portando porretes, e dentre eles, um de seus discípulos toma a frente, o beija. Mestre, beijo da traição estava acontecendo ali. E aquela multidão agarra Jesus. E no ímpeto, Pedro vai e saca a espada, arranca a orelha de um dos servos. Jesus o repreende. Olha, se eu precisasse desse tipo de defesa, estou parafraseando. Se eu precisasse desse tipo de defesa, eu rogaria ao Pai e viria um miríades de anjos me defender. Não faz isso. E aí Jesus olha para seus algozes, digamos assim, e diz: por que vocês estão me buscando como um ladrão? Como um malfeitor? Eu estava no meio de vocês o tempo todo. Eu estava no templo, por que vocês não me prenderam antes? Eu vos digo, essa é a hora de vocês, é a hora das trevas, para que se cumpra o que está escrito. E ali Jesus é levado. E aí ele vai entrar no que a gente chama de via crucis. Mas naquele momento, seus discípulos se dispersam. Ele vai se encontrar sozinho. E, curiosamente, nós chegamos nesse relato, que acontece apenas no livro de Marcos, acerca desse jovem, que estava coberto apenas com um lençol. E que, nesse alvoroço, ele é agarrado e sai correndo, suas vestes são arrancadas, e ele vai correndo nu. 2 dias. Quem devia estar com ele, vigiando, dormia. Quem devia estar com ele para tudo que ele precisasse, o traiu. Quem devia amá-lo, ser leal a ele, o traiu. E no momento mais difícil, todos o abandonaram. Aqueles que disseram: eu jamais te negarei, jamais te deixarei, o abandonaram. Aqueles que disseram: eu quero beber do cálice que você vai beber, o abandonaram. O compromisso desses homens não resistiu naquele momento. O compromisso desses homens com Jesus não resistiu naquele momento.
no momento crucial, esse compromisso ruiu. Embora Jesus estivesse com eles, eles não estavam necessariamente com Jesus. De que era feito o compromisso deles com Jesus? Por que eles estavam com Ele? E aí eu trago essa pergunta para mim mesmo: do que é feito o meu compromisso com Jesus? E, de modo muito respeitoso, eu peço que você pergunte a si mesmo do que é feito o seu compromisso com Jesus. Eu creio que no coração de um crente sincero, existe sempre o desejo de permanecer firme e fiel ao Senhor. Cristão de verdade quer permanecer firme, fiel ao seu Senhor. Não quer deixá-lo de maneira nenhuma. Ele enfrenta as suas lutas. Então, sendo assim, diante desse contexto que a gente acabou de explanar, eu queria tentar responder e aplicar ao nosso coração a seguinte pergunta: quais são, gente, os principais sabotadores do nosso compromisso com Jesus? No nosso tempo, na nossa era, na nossa geração. Ou como eu posso cultivar ou preservar um coração comprometido com Jesus de verdade? Primeiro, se a gente pensar na cena do jovem, né, e tentar entender como aquilo acontece, a Bíblia não dá detalhes de quem é o jovem. Existem algumas especulações que seja o próprio Marcos, que quase que confessa: fui eu, mas não assina que é ele. Como só aparece no evangelho, naquele evangelho. Alguns que interpretam esse evangelho afirmam que ser Marcos, mas isso não é uma certeza. Mas independente de quem seja, foi alguém altamente, descuidado. Talvez não estivesse ali de fato, querendo estar caminhando com Jesus. Aquele jovem não estava vestido adequadamente. E naquele dia, a despeito de qualquer risco, ele resolveu se vestir daquela forma. Ouvindo Hernandes Dias Lopes falando sobre esse texto, e ele diz o seguinte, que ele interpreta isso como um lençol mesmo, como uma vestimenta frágil, que poderia passar despercebida à noite, no meio da multidão, seria como qualquer pessoa. Seria como qualquer pessoa. Outros afirmam que aquele jovem estava vestindo apenas a parte de cima das vestes tradicionais, que o pessoal da história vai dizer que é o sidom. O sidom seria a parte de cima da roupa, que cobre boa parte do corpo. E faltava a outra parte, como se ele tivesse saído apressado de casa. A outra parte seria chamada de chiton, né? Não sei se necessariamente a pronúncia é essa. Mas de uma forma ou de outra, foi alguém que estava totalmente descuidado. Totalmente descuidado. Alguém que estava naquela situação, naquele momento, naquela hora, de maneira, superficial para as coisas. E meus irmãos, superficialidade é uma das marcas do nosso tempo. Essa é a primeira recomendação que a gente pode fazer para a gente preservar um coração comprometido com Jesus. Fuja da superficialidade. Fuja da superficialidade. Ser superficial nos nossos relacionamentos é extremamente comum. E você ter dezenas de pessoas ao seu redor e não conhecer ninguém de verdade é extremamente comum. Reflita um segundo só. Talvez você seja cercado de pessoas. E na verdade você não conhece ninguém, ou talvez as pessoas não lhe conheçam. Porque não há um relacionamento intencional, sincero, profundo entre as pessoas. Isso reflete o nosso relacionamento com o nosso Criador, com Jesus. A gente vê nas Escrituras que o nosso relacionamento com Deus molda as nossas relações. Se somos superficiais uns com os outros, que dirá com o Senhor da Glória? Você pode, que nem a canção popular, ter 1 milhão de amigos, mas não conhecer ninguém, não ter profundidade com ninguém. Isso é um reflexo do relacionamento que a gente tem, muitas vezes, com Jesus. Às vezes, o relacionamento que a gente tem com Jesus é tão superficial, que é como um lençol que cobre o nada. Um lençol que cobre nada. Quando você tira, não tem nada.
Outra ilusão gerada pela superficialidade é a falsa percepção de conhecimento sobre todos os assuntos. Nosso país é interessante, né? Nosso país, a gente diz que é o país do futebol. E aí, todo mundo é o quê? Todo mundo é técnico de futebol, né? Os flamenguistas aí, toda semana, estão chorando, porque perguntando aí por que o Flamengo perdeu. Não, foi por causa do zagueiro, foi por causa do lateral. Brincadeira, os flamenguistas aí. É coisa de palmeirense, gente. Tá? Todo mundo é técnico de futebol. Nos últimos anos, todo mundo virou comentarista político. Nunca leu um tratado de nada, mas comenta, fala, sabe, com propriedade. Sabe? Na massificação das redes sociais, todo mundo opina sobre tudo. Com Jesus também não é diferente. Todo mundo tem uma opinião acerca de Jesus. Todo mundo tem algo a falar sobre Jesus, em qualquer nível. Eu já contei isso aqui em um momento, já como faz tempo, eu vou contar de novo. Eu sou meio sem juízo, às vezes, para fazer algumas coisas. Aí uma vez, eu pensando em formas de evangelizar as pessoas, né, de compartilhar do evangelho, eu botei na cabeça que eu ia pegar uma câmera e entrevistar as pessoas. E dependendo da primeira pergunta, a segunda pergunta faria sentido. Eu vou explicar. Eu chegava para a pessoa, isso foi numa época dos primeiros festiverão aqui na cidade. E eu fui lá para o centro, para o Ponto Sem Réis, né, onde a gente faz o trabalho social, de dia ali, sol a pino. Eu chegava para a pessoa, dizia, olha, e aí, como é que foi? Você foi para o festiverão? Como é que foi seu final de semana? E aí a pessoa começava, por exemplo, se fosse homem, era coisa absurda de ouvir, né? Não vale nem a pena repetir aqui. Ah, foi só bagaceira, foi não sei o quê, e começa a falar, né? Começa a falar, tudo que você imaginar de prostituição assim, você vai ouvir. Né? Com as mulheres do mesmo jeito. Deixava falar bem muito. Tá, eu tenho uma segunda pergunta para lhe fazer. Me diz só uma coisa, quem é Jesus para você? Gente, era impressionante a mudança de semblante. A mudança de semblante e a maneira como responde. Muitos deles vestiam quase que uma capa de espiritualidade. Não, Jesus é o Filho de Deus, ele morreu por mim. Faltava só a auréola do anjinho. Gente, mas é impressionante. Relacionamentos superficiais com Jesus. O conhecimento que se tem de Jesus em termos relacionais é praticamente nulo para pessoas assim. Vivem de acordo com a sua própria vontade. Sabe, Jesus é apenas algo a saber sobre. Mas isso é uma coisa muito delicada. Porque muitas vezes a gente traz isso para o nosso relacionamento com Jesus, já sendo cristão. A gente relativiza as coisas. A gente, sabe, pega aquilo que Jesus disse, tenta encaixar mais ou menos ali com a vontade da gente. E aí gera o quanto você imaginar de aberrações, você vai ver. Isso cabe reflexão para a gente. O quanto nós somos, sabe, superficiais no nosso relacionamento com Jesus. Deixa eu dar uma pergunta para você. Você realizaria, por exemplo, uma cirurgia de coração com alguém, um médico, que dissesse assim, olha, eu não fiz residência. Eu não tenho tanto conhecimento assim de anatomia cardiovascular, nem de fisiologia cardiovascular, mas eu faço. Você faria? Deus me defenda que eu não faria. Você compraria um apartamento num prédio onde na placa tivesse escrito assim, engenheiro fulano de tal, não calcula estrutura. Não sei de estrutura, eu sou o único responsável pela obra. Você compraria? Você moraria lá dentro? Não. E por que quando o assunto é a salvação da sua alma, pode ser de qualquer jeito? Tanto faz. O que eu receber está bom. Por quê? Por que nós somos assim? Por que fazemos assim? Sabe, a gente age assim muitas vezes porque a gente não dimensionou de fato quem é Jesus, ainda na nossa mente. Não chegamos a um ponto de entender que Ele é o pão da vida. Que a gente não tem para onde ir se não for com Ele. Que a gente não tem futuro, não tem esperança se não for por meio da vida dEle.
Às vezes a gente não entendeu ainda. E deixa Jesus sempre, sabe, como mais alguma coisa na nossa vida. Certa vez, Natanael, lá no Evangelho de João, ele vai encontrar com outros 2 discípulos, Filipe e André. E aí eles vão trazer uma notícia fantástica para Natanael. Jesus ali estava começando a convocar seus discípulos. E eles chegam para Natanael e dizem: olha, nós encontramos aquele que foi prometido por Moisés. Encontramos o Messias. Jesus, o Nazareno, filho de José. E aí Natanael ele vai dizer o seguinte: olha, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Sabe, eu vendo Luiz Saião falar sobre esse texto, ele diz o seguinte, que era absolutamente normal Natanael responder dessa forma, porque não há profecia bíblica que afirme que Jesus viria de Nazaré diretamente. Não há no Antigo Testamento. E aí, Luiz Saião vai dizer, olha, só dá para inferir isso porque hoje a gente tem a revelação completa. A gente sabe que o texto de Mateus que fala que Jesus será chamado de Nazareno, a gente só pode fazer essa inferência estudando a língua hebraica, que vai pegar a profecia de Isaías 11, é isso? Isaías 11:1, que diz que da semente de Jessé, ou melhor, do tronco de Jessé, sairá um rebento, e suas raízes brotará um renovo. E aí a palavra rebento, em hebraico, se assemelha muito com a palavra Nazaré. E a gente poderia traduzir Nazaré como rebentosa, uma cidade que proverá o rebento. É a única associação possível, Luiz Saião vai dizer. E aí Natanael, obviamente, não tinha esse link. Não tinha esse link. Ele tinha um conhecimento prévio, claro, ali. Tanto que Jesus vai olhar para ele e vai afirmar: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento nenhum, quando ele encontra com Natanael. Mas aí, gente, a despeito do conhecimento de Natanael, Jesus ele vai relacionar-se com ele de modo profundo. Ele vai: olha, eu lhe vi. Natanael vai perguntar: de onde é que você me conhece? E aí Jesus vai dizer: olha, eu lhe vi quando você estava embaixo da figueira. E aí, rapidamente, Natanael vai dizer: olha, você é o Filho de Deus, que fantástico. Só Deus pode fazer isso. Ele diz: olha, porque eu disse, Jesus vai dizer, porque eu disse que lhe vi debaixo da figueira, você crê? Pois você vai ver muito mais coisa. Trocando em miúdos, você está me conhecendo agora, meu irmão. Eu tenho muito mais coisa para fazer na sua vida. Você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. É isso que ele diz para Natanael. Jesus tem muita coisa para fazer na minha e na sua vida. Enquanto a gente não buscar a intimidade com Ele, buscar conhecer a sua vontade, ouvir a sua voz, a gente vai ficar, desculpa a expressão, no leitinho, sem experimentar da presença dEle diariamente. A verdade é que, hoje em dia, boa parte de nós, de verdade, a gente negligencia os instrumentos de conhecermos ainda mais Jesus, a sua palavra, o tempo de oração, sabe, tempo de dedicação na obra do Senhor, a gente negligencia. Para cultivar um coração compromissado com o Senhor, é imperioso que a gente fuja da superficialidade. Imperioso. A superficialidade vai matar a sua fé. Vai matar a sua fé. Você sempre vai ser um pouquinho daquilo que você poderia ser. É necessário entender que Ele é o nosso respirar, Ele é o nosso pão, Ele é a nossa própria vida. Sem Ele não temos para onde ir. Em segundo lugar, além da superficialidade, há outro inimigo do compromisso com Jesus, que é enxergar um Jesus de modo utilitarista. O que é isso, pastor? O que seria isso? Se a gente puder definir de modo muito simples o que é utilitarismo, eu sei que tem horas e horas aí para você estudar sobre o utilitarismo, uma corrente filosófica, né? Mas em termos de utilitarismo religioso, é você enxergar
por exemplo, a religião como uma ferramenta para obter benefícios. Muitas vezes a gente enxerga Jesus assim, como alguém que pode nos dar algo, ou como alguém que pode fazer algo por nós, e nós o buscamos dessa maneira, exclusivamente dessa maneira. Isso é uma grande armadilha, porque nós somos a geração da satisfação instantânea. Nós somos o povo da satisfação instantânea. Hernandes Dias Lopes vai dizer que a gente é a geração do controle remoto. Eu não gosto, eu troco, eu não gosto, eu troco. E a gente faz isso com tudo. Com tudo. A gente faz isso com tudo. Infelizmente, a gente herdou do universo religioso, muitas vezes tradicional, a perspectiva da barganha com Deus. Do barganhar com Deus, sabe? Eu faço isso para que o Senhor me dê isso. Eu faço aquilo para que Deus me dê o que eu desejo. Olhamos para Jesus como alguém que pode satisfazer o nosso desejo. E a gente faz isso também com a igreja. Isso também é muito delicado. Porque a gente passa a olhar a igreja não como uma família para pertencer, mas só como um lugar que eu vou. Só como um lugar que eu acho legal. Algum lugar que pode satisfazer algumas das minhas necessidades. E aí você começa a envenenar seu coração. Você vem aos cultos, e aí começa a avaliar a música. Gostei, não gostei da música. Você começa a avaliar a qualidade dos instrumentistas. Os nossos são bênçãos, top demais, todos eles. Né? Você começa a avaliar. Você começa a avaliar a mensagem do pastor. É claro que você tem que avaliar o conteúdo da mensagem. Mas você já chega com uma balança mental, dizendo, esse aí é fraco. Que pena, esse bicho aí vai pregar. Era melhor eu ter ido assistir o Fantástico. Não responda não. Tem gente que pensa assim, né? Não responda não. Ah, eu não venho na quarta porque... Não vou nem falar da quarta. E a gente começa a avaliar essas coisas, pesar essas coisas. É o nosso gostar que está diante, sabe, do estar congregando. É uma igreja de consumidores, gente. Consumidores do templo. Deus livre você desse tipo de mentalidade. Deus livre você desse tipo de mentalidade. Você vem, você vai no ministério infantil, deixa seu filho. Poxa, uma igreja desse tamanho devia ter um parque, uma roda gigante. Professora vestida de patati e patatá. Meu Deus do céu. Sabe? É o seu querer, o seu gosto. Você não veio com o objetivo correto. Você não veio cultuar a Deus. Você não veio entregar o melhor da sua vida para Ele. Não veio ouvir a sua palavra. Eu sou de um tempo, eu sou tão velho não, mas eu sou de um tempo que às vezes a gente estava, sabe, tão concentrado adorando a Deus que a gente não ouvia nem mais a música. A gente estava orando aqui em fervor, que não sabia nem o que estava tocando. Eu estava buscando a Deus, estávamos buscando a Deus. Sou de um tempo que se a gente tivesse ali ouvindo o pregador e alguém enchesse o saco assim, balançando a gente, meu irmão, fica quieto aí que eu quero ouvir. Nós temos distratores, não. Nós temos muitos itens que nos distraem o tempo todo. Quando você vem que a sua cabeça está em outro lugar, sabe? Está nas suas contas, está nos seus problemas. E aí, claro, você tem que colocar tudo aos pés do Senhor, mas Jesus não é gênio da lâmpada, gente. Jesus é Deus na dificuldade. Jesus é Deus na bonança. Ele não é o seu servo. Ele não é o seu servo. Houve um momento em que Jesus era seguido por uma multidão. E ele olha, se compadece da multidão que estava com fome. Pede para seus discípulos verem o que é que tem para comer. E aí ele faz a multiplicação dos pães, dos peixes. Passa um tempo, ele começa a ensinar. As pessoas começam a procurá-lo. Ele tinha se ausentado um pouco, passam a procurá-lo. E aí Jesus vai repreender, dizendo, olha, vocês estão aqui não pelos sinais que vocês viram. Vocês estão aqui porque eu lhes dei pão.
Vocês estão aqui porque eu lhes alimentei. Jesus continua ensinando, falando acerca do que era necessário para entrar no reino. E aí o discurso de Jesus é tão pesado, tão pesado, tão pesado, que eles exclamam desse jeito: duro este discurso, quem é que pode suportar um discurso desse? E aquela multidão se dispersa, eles vão embora, sobrando só os seus discípulos. E Jesus olha para eles ainda assim e diz: vocês aí, vocês também não vão não? Vocês também não vão embora não? E eles: não, a gente não vai, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde é que a gente vai? Só sobra aquele pouquinho. Só sobra aquele pouquinho. Ou seja, naquele tempo, já tinha gente que andava com Jesus só pelo que ele tinha para dar. Grande parte das pessoas ainda são consumidores da fé. A gente precisa virar essa chave na cabeça da gente. Vem aqui na igreja, em qualquer igreja que você vá, para adorar a Jesus. Vem aqui para ouvir a palavra dele, para ouvir acerca da sua palavra. Não apenas, sabe, para contemplar algo, ser espectador de algo, como aquele jovem que se cobriu com um lençol. Quando a gente ainda pensa assim, a gente ainda acha que Deus é como um Deus pagão. Para um Deus pagão, a gente oferece sacrifício para receber o seu favor. Você vai ver na história vários relatos na mitologia sobre Deus que era assim: você tem que fazer isso para receber a graça dele, tem que fazer isso para receber o favor dele, tem que fazer isso para ter um ano fértil, tem que fazer isso para não ter guerra. No cristianismo é diferente, meu irmão. O favor de Deus já está disponível. Sabe? A única coisa que ele pede para você é o que ele pediu há mais de 12 mil anos atrás. E que continua a ecoar hoje: me siga. Eu só quero que você caminhe comigo. Eu só quero que você aprenda de mim, que sou manso e humilde. Eu só quero que você caminhe comigo. Essa vida vai passar, o meu reino vai ser estabelecido. Eu fui preparar uma casa para você. Caminhe comigo, me siga. Essa palavra está ecoando ainda, em busca de corações que dirão: eu vou seguir. Independente de qualquer coisa, eu vou seguir. Por isso, meu irmão, clame a Deus. Clame a Deus para que o seu relacionamento com Jesus não seja um relacionamento por aquilo que Ele pode te dar. Clame a Deus. Senhor, eu quero te adorar na beleza da sua santidade. É pelo que o Senhor é. É pelo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor revelou ser. Faça como os discípulos de Jesus naquele tempo. Eu não tenho para onde ir, porque as palavras de vida eterna saem da sua boca. Não de outro, mas do Senhor. Para cultivar um coração comprometido, fuja da superficialidade, fuja do utilitarismo. E por último, estou tentando ser o máximo disciplinado possível hoje, fuja do conflito de prioridades. Quando Jesus é preso, como eu falei, Jesus ele vai passar por todo aquele processo de humilhação. Aqueles discípulos que caminharam com Jesus, que foram dispersos, certamente eles observaram os açoites, as afrontas, o definhar do seu mestre ali pregado no madeiro. Talvez aquele momento no Getsêmani só venha ter saído quando Jesus reaparece a eles e restaura o seu relacionamento com eles. Mas o deixá-lo sozinho naquela cruz deve ter doído nos discípulos. Deve ter doído. Eu imagino que deve ter doído. E aqui eu só tenho especulado entendendo o que eles viveram com Jesus e aquela situação. Todos eles ouviram sem exceção
que era necessário que o Filho do Homem padecesse. Mas também ouviram. E aí perceba como o ensino de Jesus vai ganhar vida na cena que a gente leu, na cena que a gente explanou. Jesus também ensinou para eles que todo aquele que quisesse segui-lo deveria pegar a sua cruz e trilhar os seus passos, negando-se a si mesmo. Quando Jesus faz aquele caminho até o madeiro, o ensino de Jesus ganha vida. Ganha vida. Ao vivo, o ensino de Jesus ali para os discípulos. Aqueles homens, por não assumirem um compromisso com Jesus naquele momento, não haviam se tornado ainda aquilo que eram destinados a se tornar. Aquilo que Deus chamou eles para serem. Sabe, eu não sei o quanto na sua vida você assumiu compromissos. De coração. Em todas as áreas da sua vida, de coração eu não sei, eu não tenho ideia. Você sabe. Você sabe o quanto comprometido o seu coração está com aquilo que envolve a sua vida. Mas perceba, na história que a gente leu até agora, que a gente conversou até agora, perceba que a agenda do homem, até que Jesus se torne o Senhor da vida dele, é diferente da agenda do reino. Eu vou repetir. A minha agenda, antes que Jesus seja o Senhor da minha vida, é diferente da agenda do reino. Sabe por quê? Jesus nos ensinou que a gente deve buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E o restante das coisas, as demais coisas seriam acrescentadas. E essas demais coisas ele vai dizer nos versos anteriores, aquilo que eu tenho que vestir, aquilo que eu quero comer, tudo que você imaginar que envolva a sua vida aqui, material, né, emocional, tudo Deus vai suprir. Primeiro é o reino. Primeiro reino. Muitos já leram, certamente quem estuda um pouco mais a Bíblia e gosta de ler algum comentário, já leu algum comentário de Dwight Moody. Né? Moody foi um grande evangelista do século XIX. E existe uma história que é contada sobre ele e um amigo dele chamado Henry Valley, que é um britânico, que diz o seguinte, que eles estavam conversando sobre quão desafiador era pregar o evangelho ali no Reino Unido. E em um certo momento, Henry Valley diz o seguinte para Moody: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem inteiramente comprometido com Ele. E quem conta a história conta que essa palavra tocou tão forte no coração de Moody, que ele encarnou isso tão fortemente, que ele se tornou o que a gente conhece ele hoje. Sabe, um dos maiores evangelistas daquele século, naquele lugar. Né? E até hoje a gente usa, né, os seus comentários para estudar a palavra. A gente só conserva o coração comprometido quando a nossa vida estiver inteiramente comprometida com Jesus e com a sua obra, com aquilo que ele veio fazer. Tem um texto lá em Apocalipse, eu já estou terminando, Apocalipse 12, verso 11, que diz o seguinte: e aí falando acerca dos nossos irmãos, da igreja, que diz assim, eles o venceram, e aí falando do adversário que os acusava de dia e de noite, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Mas não apenas por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Falando da igreja naquele tempo, o tempo que é profetizado no Apocalipse. Eles venceram o adversário por causa do testemunho que deram. Caminharam com Jesus até o fim, mesmo em face da morte. Mesmo em face da morte. Para terminar, eu quero dizer o seguinte: a Bíblia não deixa margem, a palavra de Deus não deixa margem para a gente acreditar que existem cristãos com alma dividida. E isso é muito sério. Pelo contrário, a Bíblia afirma que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Se antes a gente andava como ovelhas que não tinham pastor, hoje nós temos sim o supremo pastor das nossas almas. Se ouvirmos a sua voz, ele nos levará para pastos verdejantes e águas tranquilas.
Colossenses 3, 23 e 24 diz, olha, tudo que a gente fizer, tudo, todas as esferas da nossa vida, elas devem ser executadas, a gente deve fazer tudo, seja no falar, seja no fazer, como se fosse feito para o Senhor, para o próprio Senhor e não para os homens. Porque no fim das contas é para Ele mesmo que a gente faz. É a Ele que a gente presta contas. Por fim, se naquele momento em que Jesus estava sendo preso, Ele diz, olha, por que vocês estão me buscando como um ladrão? Em Apocalipse 16, 15, diz, eis que venho como ladrão. E é feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e a sua vergonha não seja vista. Curioso, né? Como é parecido o texto. Como o texto é parecido. Naquele momento, um discípulo foi pego nu. Não estava pronto. Não seguia realmente ali a Jesus. E aqui ele diz, feliz é aquele que está pronto, que preparou as suas vestes. Feliz é aquele que preparou as suas vestes, para que jamais seja vista a sua vergonha. Que o Senhor nos abençoe. Cultive no seu coração um relacionamento de inteireza com o Senhor. Ou Ele é tudo na nossa vida, ou Ele não aceita ser só mais uma coisa. Que o Senhor nos abençoe. Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por esse tempo de reflexão na Tua palavra. Tu sabes, Senhor, quais são as nossas dificuldades. Tu sabes, Senhor, como está o nosso coração diante do Senhor. Só o Senhor sabe como está o estado das nossas mãos diante do Senhor. Eu venho te clamar, Senhor, te pedir, Pai, por todo aquele, Senhor, que ouviu essa palavra hoje à noite. E que sim, Pai, clamou para que o Senhor pudesse ser de fato o Senhor da sua vida. Que não quer ver o Senhor como apenas um provedor de algo. Que quer conhecer o Senhor verdadeiramente, profundamente, de verdade. Não apenas pelo que ouve falar, mas por uma experiência pessoal com o Senhor. E que está cansado, Deus, que está cansado de ter uma vida de ânimo dobre. Que às vezes não sabe se serve ao Senhor ou se serve aos próprios interesses. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor o socorra. Para que o Senhor, Pai, venha ao seu favor e se revele poderosamente nessa noite e hoje, Pai, para ele. Da mesma forma, Deus, que o Senhor restaurou o seu relacionamento com os seus discípulos. Que o Senhor, Pai, construa relacionamentos verdadeiros hoje no coração dos nossos irmãos. Que o Senhor, Pai, possa aprofundar, Senhor, o relacionamento, Pai, de compromisso, Pai, de cada um de nós com o Senhor, Deus. Que possamos, Pai, fazer, Senhor, fazer de fato morrer a nossa natureza terrena. Que possamos, de fato, Senhor, fazer morrer a nossa vontade, Deus, entendendo que o Senhor tem o melhor para nós. Que não é aquilo que a gente acha que é o melhor, mas que o Senhor apresenta como o melhor. Nos ajuda, Deus, a mortificar o nosso eu. Nos ajuda, Pai, a olhar, Senhor, para a Tua missão, Senhor, entender que é a nossa missão hoje. Nos ajuda, Senhor, a ser coparticipante desse serviço, Deus, com o Senhor. Deus, eu quero fazer parte de tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Deus, me ajuda, Deus. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Deus, que cada um de nós possa aprender do Senhor todos os dias. Nos ajuda, Senhor, a orar mais. Nos ajuda, Senhor, a estudar mais a Tua palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor, a ter prazer em conversarmos sobre ela juntos, Deus, como igreja. A aprendermos juntos, Deus. Nos ajuda, Pai. Que o Senhor, Pai, tire de nós todo o peso, Pai. Todo o peso de pecado que nos assedia, Deus. Que possamos, Senhor, de fato, Pai, nos curvar diante do Senhor, clamando pelo Seu senhorio. Que nada mais importa, apenas o Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, nos abençoe durante essa noite. Nós choramos assim. Amém.